Livro As 5 Linguagens do Amor dos Adolescentes, capítulo 10, parte 3. Quando o adolescente está com a razão. Entre aspas, isso acontece. Às vezes, quando os pais ouvem a explicação do adolescente, notam que eles estão com a razão. Mary Beth disse: "Nunca vou esquecer o dia em que minha filha Christy ficou brava comigo porque entrei no seu quarto e arrumei a escrivaninha. Disse-me sem palavras que estava aborrecida comigo, porque tinha invadido o espaço dela, que não tinha o direito de mexer nos objetos da escrivaninha, que joguei fora algumas coisas muito importantes para ela e que se fizesse isso de novo sairia de casa. Foi então que percebi que havia magoado e o quanto se importou com a questão. Poderia argumentar que tinha o direito de entrar no quarto e fazer o que eu bem entendesse. Poderia ter dito que se mantivesse a escrivaninha limpa, não teria feito isso por ela. No entanto, em vez de dizer isso tudo, eu simplesmente a ouvi. E acrescentou: "Acho que aquele foi o dia em que pela primeira vez percebi que minha filha de 17 anos estava se tornando adulta e que não poderia mais tratá-la como criança. Então eu disse a ela: sinto muito. Percebo agora que o que eu fiz foi errado. Minha intenção foi apenas limpar a escrivaninha, mas entendo o que você disse e percebo que não tinha o direito de jogar fora algumas das suas coisas. Na verdade, eu não tinha o direito de limpar a escrivaninha. Por favor, perdoe-me. Prometo que não vou mais fazer isso. Acredito que foi naquele dia que comecei a tratar a minha filha como adulta. Porque nós pais não somos perfeitos, também cometemos erros e que acabam por estimular a ira dos adolescentes. Se os escutarmos e formos honestos, reconheceremos o nosso comportamento falho. Confessar e pedir perdão sempre será a abordagem mais positiva quando notamos que erramos. A maioria dos adolescentes perdoará os pais se fizerem um pedido sincero de desculpas. Entretanto, frequentemente, os pais terão uma perspectiva completamente diferente daquela do adolescente. Essa perspectiva precisa ser compartilhada, aberta e livremente, de um modo gentil, porém firme. John ouviu com atenção enquanto o filho Jacob derramava a ira. O garoto estava aborrecido porque o pai não queria lhe emprestar dinheiro para pagar o seguro do carro. Quando completou 16 anos, John comprou um carro para o filho, crendo que Jacob pagaria a gasolina, o óleo e o seguro. Isso foi 1 ano e meio atrás. O seguro deveria ser pago a cada 6 meses e Jacob fez os 2 primeiros pagamentos sem problema. Mas agora estava com pouco dinheiro e achava que o pai devia lhe emprestar a quantia para que pudesse continuar dirigindo sem problemas. Ele sabia que o pai tinha bastante dinheiro, não seria um problema para ele emprestar. John ouviu Jacob atentamente, sempre tomando notas. Depois respondeu: "Então você acha que eu devo emprestar o dinheiro porque tenho muito e não vai me custar nada?" "Isso mesmo", Jacob disse. "É pouca coisa para você, mas é muito para mim. Se não me emprestar o dinheiro, não poderei dirigir o carro por pelo menos 2 semanas." John ouviu novamente enquanto Jacob expunha os pensamentos e disse: "Posso entender por que você quer que eu faça isso. Sei que será muito inconveniente ficar sem carro por 2 semanas, mas deixe-me lhe dizer qual é o meu ponto de vista. Como pai, minha responsabilidade é ajudá-lo a compreender como administrar o dinheiro. Concordamos desde o início que você pagaria a gasolina, o óleo e o seguro. Você sabia há 6 meses que o seguro iria vencer, mas em vez de economizar, gastou o dinheiro. Essa foi a sua escolha e, por causa dela, agora não tem o suficiente para pagar o seguro. Acho que estaria agindo mal se o livrasse das consequências." O pai de Jacob continuou: "Creio que essa é uma boa oportunidade para você aprender a administrar o seu dinheiro. Eu estou disposto a, sempre que possível, lhe emprestar o meu carro nas 2 próximas semanas. Irei levá-lo aos lugares quando não puder emprestá-lo. Mas eu não vou lhe dar o dinheiro para o seguro. Acho que estaria errando como pai se o fizesse. Você entende o que eu estou dizendo?" Jacob baixou a cabeça e resmungou: "Acho que sim." Não estava feliz, mas compreendia o que o pai estava lhe dizendo. Ele estava mais disposto a aceitar porque o seu pai o tinha escutado, entendido suas razões e expressado compreensão. Nosso objetivo é sempre ajudar os adolescentes a lidar com a ira até resolverem a questão. A ira não resolvida no coração e na mente do adolescente alimenta sentimentos de amargura e ressentimento. O adolescente sente-se rejeitado e não amado. E dessa forma, lhe é quase impossível receber expressões de amor.
Muitos pais ficam frustrados quando os adolescentes se recusam a aceitar o seu amor. Então se esforçam mais, mas são mais rejeitados. Se querem ser bem-sucedidos em comunicar seu amor ao adolescente, precisam lidar com a ira não resolvida. Se ela ficar guardada por certo tempo, terão de criar um clima propício, em que o adolescente se sinta livre para compartilhar as questões que o aborreceram. Reconhecer as falhas passadas pode ser uma das condições para criar esse ambiente. Por exemplo, você pode dizer: sei que no passado nem sempre o ouvi quando estava bravo comigo. Algumas vezes disse coisas para magoar e criticar, das quais eu me arrependo profundamente. Estou consciente de que não sou um pai perfeito, mas gostaria de lidar com as minhas falhas. Se quiser, gostaria que nós dois tivéssemos uma conversa em que você pudesse honestamente compartilhar comigo em que aspecto eu o magoei. Sei que a conversa poderá ser dolorosa para você e também para mim, mas eu estou disposto a ouvi-lo. Declarações como essa abrem a porta para a possibilidade de o jovem mostrar a ira guardada, dando aos pais a oportunidade de processar o assunto. Se ele não responder a essa proposta, talvez seja necessário aconselhamento profissional. Caso não esteja disposto a receber aconselhamento, os pais podem mostrar sinceridade, indo eles mesmos buscar ajuda. E mais tarde, o adolescente pode se juntar a eles no aconselhamento. Ensinar os jovens a aceitar a ira e trabalhá-la de modo positivo é uma das grandes contribuições que você fará pela vida social, emocional e espiritual do seu filho. Ele aprende a digerir a ira por experiência e o ajudamos a administrá-la, mesmo que isso signifique ouvir gritos no começo. Mais tarde, poderemos ensinar métodos adequados de expressá-la. Lembre-se, não importa o que o adolescente diga, nada pode nos impedir de ouvir a mensagem dele. O poema que resolvi transcrever aqui foi escrito para mim quando meu filho tinha cerca de 20 anos. Esta é uma das razões por que eu acredito no poder curativo de ouvir a ira dos adolescentes. Pai, você me ouviu até tarde da noite. Foi isso que você me deu. Teve ouvidos para ouvir, a sinfonia explosiva da minha juventude. Palavras cortantes, sílabas que despedaçam o ambiente. Os outros partiram. Você ficou e ouviu. Quando abri buracos no teto, disparando meus gritos, rapidamente lançando chamas, perfurando de asas abertas os anjos, você esperou. Remendou as asas e continuamos de alguma forma. Até o próximo dia, a próxima refeição, a próxima bomba. E quando todos correram para um esconderijo, procurando um abrigo para ter proteção, você ficou no campo de batalha. Exposto ao fogo vindo de várias direções. Você arriscou a vida quando me encontrou, arriscou a vida ouvindo-me até tarde da noite. Derek Chapman, dezembro de 1993. Até o próximo capítulo.